né? Então são 30 anos quase, né? 29, pesquisando vendas, pesquisando consumo, pesquisando comportamento, pesquisando formas de decisão, né? Então como as pessoas decidem. Então para mim é uma paixão, né? Todo o meu trabalho começa ali. E o que eu tô percebendo, né? Que quanto mais fácil fica, mais preguiça as pessoas têm. Entendeu? Hoje você entra na internet, previamente você já sabe quem vai expor, que produto vai expor, qual que é o nome do design destaque da feira, do ano, lá e tal. E as pessoas não buscam. E os vendedores ficam vendendo preço, né? Com essa possibilidade que a gente tem. E assim, tanto que quando eu voltei de Nova York esse ano, que eu assinei o Pacto Global, eu demiti meu maior cliente. Porque eu não posso, assim, para mim um dos maiores valores de vida é coerência. Então eu não posso ter uma empresa que defende saúde e bem-estar nas organizações e ter um cliente que grita com os outros em reunião. Que se gritam entre eles, assim, a diretoria, assim, é um trato muito ruim, né? Que você tem pessoas ali tendo burnout dentro da organização. Como que eu posso atuar numa empresa dessa? Tinha uma moça que olhava pra mim, ela tava sentada aqui na esquerda, eu olhava pra ela com a cara de pânico, ela tava assim, ela olhando pra mim, porque é verdade, né? Deve ter muita experiência, porque eu vi que não é uma profissional nova do mercado, mas que talvez nunca parou pra analisar esses números. E que se ela tem um escritório bacana e legal, ele podia estar muito melhor, né? Com certeza. Podia estar muito melhor, com muito mais cliente, enfim, com menos sazonalidade, porque vendas é isso, né? Vendas não é uma coisa natural, vendas é estratégia, vendas é trabalho, e eles têm que estar pensando na empresa deles como negócio. Eu acho que isso é o que mais pega quando eu dou palestra, e eles sentem. Eles pararem de achar que são arquitetos, eles são empresários do ramo de arquitetura, empresários do ramo de design de interiores. Design e arquitetura é ferramenta. Olá, eu sou Juliano Betim e a gente está aqui para mais um Design Serra Talk. E dessa vez com uma convidada ilustríssima. A gente trouxe ela de São Paulo. Ontem a gente teve uma conversa com os multiplicadores aqui da casa. Hoje, pela parte da manhã, a gente já conversou com os arquitetos e logo mais, no final da tarde, a gente vai conversar de novo. E para aproveitar essa vinda dela, a Bento Gonçalves, a gente não podia deixar de passar a oportunidade de trazer ela para conversar aqui conosco. Então, tenha na mesa comigo, primeiramente, a Silvia Perusso. Te apresenta aí, Sil, dá um oi. Olá, tudo bem? Eu sou Silvia Perusso, sou diretora do Design Serra, cofundadora da Casa Design Serra, onde estamos nesse estúdio maravilhoso, né? E é uma honra te receber hoje, Flávia. Nossa, pra mim que é um Seja prazer. bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Então, vamos lá, vamos fazer uma apresentação da Flávia e vamos ver Merece. como é que o estagiário se comportou aqui, Flávia. Então, vamos lá. Diretamente de São Paulo, Flávia é CEO da Mardegan Transformation and Results, empresa especializada em consultoria e treinamento em vendas e atendimento ao cliente. Ela iniciou sua trajetória no setor de luxo do Art Decor e construiu uma carreira sólida que une aprendizado contínuo, empatia e coerência. Reconhecida como palestrante e escritora internacional, é 3 vezes autora best-seller nacional. E, se eu não me engano, teu último livro, que é Vendas, que conquistou o título de best-seller em apenas 1 mês após o lançamento. É isso mesmo? Isso mesmo. Signatária do Pacto Global da Rede Brasil-ONU, Flávia acredita que todo resultado nasce das pessoas e conduz sua missão com o propósito de gerar impacto positivo e duradouro. Além da vida profissional intensa, traz na bagagem curiosidades que revelam sua energia e versatilidade. É apaixonada por esportes radicais. Olha aí, já vamos conversar sobre isso. Vamos ter que levar ela na Gasper, hein? Boa! Tem um bug jump aí, o maior do Brasil pra te fazer. Pelo artesanato, que é a próxima visita, depois que logo terminar aqui. Inclusive. E já percorreu a Patagônia a pé. Isso tu não sabia, Silvia? Não sabia, que é isso. A Flávia é um... Olha aí, ó. E com muita alegria a gente recebe, então, Flávia Mardegan. É isso mesmo, Flávia? É isso mesmo. E a alegria é minha também de estar aqui com vocês. Lembrando que, além desses 3 best-seller, o primeiro foi internacional, né, Flávia? Foi. O primeiro foi publicado na Alemanha,
que é fruto da minha tese de mestrado, enfim. Foi uma pesquisa inédita e eles acabaram me convidando para publicar e eu publiquei. E depois o Vendas, que eu acabei publicando em Portugal também. Que maravilha! Flávia, nos fala um pouquinho dessa tua trajetória, por que a área de vendas e esse teu direcionamento para o comportamento do consumidor também. Ai, Silvia, vendas aconteceu, né, na minha trajetória. Eu decidi, comecei muito nova, me formei muito nova, né? Então, eu estava formada em design de interiores com 17 anos já. E fazendo edificações concomitantemente. Então, eu fazia GV de manhã e decoração à noite, né? E depois, logo, eu já entrei para a área comercial do setor da Arquidecor e por ali fiquei. Né? Então, eu decidi que depois eu não queria ter nenhum escritório de arquitetura e design. Eu acabei fazendo administração de empresas e depois mestrado em educação, enfim, quando eu abri minha empresa de treinamento. Perfeito. Flávia, essa tua experiência em vendas te dá uma autoridade, né, para falar sobre. Hoje falamos sobre comportamento para os arquitetos, enfim, né, e essa conquista. Nos fale um pouco mais sobre esse assunto que tu domina tão bem. Esse para mim é o meu assunto de pesquisa da vida, né? Então são 30 anos quase, né? 29, pesquisando vendas, pesquisando consumo, pesquisando comportamento, pesquisando formas de decisão, né? Então como as pessoas decidem. Então para mim é uma paixão, né? Todo o meu trabalho começa ali. Porque quando eu comecei a trajetória, eu não sabia vender, né? E eu não venho de uma família, porque geralmente quem entra para a área comercial tem, o pai tem comércio, nasceu no balcão, alguma coisa tem. E não é o meu caso, né? Eu sou a única da família de área comercial. E acabei, enfim, decidindo que era ali que eu queria e falei, esse negócio vai ter que dar certo, eu tenho que entender qual é a mágica. Porque para mim era inaceitável, por exemplo, alguém falar que vendedor nasceu pronto, você nunca nasceu, você não vai dar vendedor porque você não nasceu para isso. Como que eu vou fazer o que eu quiser? Né? Ninguém vai dizer o que eu posso, o que eu não posso nessa vida. E eu decidi, fui desenvolvendo minhas habilidades, fui entendendo como que funciona um processo comercial, que é lógica, não é intuição, né, que as pessoas acham. E aí, enfim. E qual foi a tua primeira área de atuação em vendas? Aonde que foi? Área de planejados. No planejado? Foi minha primeira. Em São Paulo mesmo? Em São Paulo, capital. Isso foi... E como é que tu trabalhava 96. lá? 96. Era bem diferente do atendimento que é hoje, né? Não, com certeza, eu projetava no papel, né? Uau. E assim, eu era tão doida, porque assim, chegou um tempo que eu projetava de cabeça pra baixo já. Porque assim, eu fazia todos os projetos, né? Fazia e o cliente tava ali, eu tava aqui, tal. E às vezes o cliente olhava pra mim e falava que eu não tô entendendo o desenho. Eu falei, tô dizendo pra você. Ele olhava assim pra mim e falava, você tá falando sério? Eu falei, tá aqui, tal. Porque você vai pegando tanta manha, né, de atender tanta gente desenhando na mão, acostumada a olhar o projeto de cabeça pra baixo, que eu comecei a aprender a desenhar, né? E o que tu vê de maior diferença no atendimento? Porque eu sei que tu atende hoje, tu tem clientes que ainda estão dentro do planejado. Sim. Né? Daquela época para hoje, o que tu nota que é a maior diferença diretamente na área de vendas? Eu acho que mudou o cliente e a forma com que ele compra. Então, 30 anos atrás a gente era referência do setor. Não tinha internet. É louco pensar, mas assim, há 30 anos atrás não tinha. Né? Então, a única fonte de informação eram revistas, eram livros, eram bibliotecas, enfim. Então, quando o cliente chegava na gente, era a gente que era detentor do conhecimento. E hoje não, o cliente chega na loja, ele sabe o que é MDF, sabe o que é MDP, sabe o que é compensado, sabe o que ele quer, sabe o que está acontecendo em Milão, enfim, ele sabe tudo. Né? E antes a gente atendia, em sua maioria, o consumidor final, diretamente. Né? E a profissão de design de interiores e arquitetura de interiores cresceu. Então, hoje, os grandes clientes, os grandes projetos estão na mão dos arquitetos. Então, a gente tem que vender hoje por meio dos especificadores, porque os especificadores estão com os clientes na mão, né? Agora, acabei de lembrar que, se não me engano, foi hoje pela manhã que tu comentou. Hoje está muito fácil de ter informação sobre o arquiteto. Foi ontem, na verdade, quando estavas falando com os lojistas, né? Porque hoje está muito fácil de conhecer o arquiteto, de saber quem ele é, em que segmento ele está, como é o escritório, quantas pessoas, em função da inteligência online, né? Sim. E aí tu citou lá como que tu fazia lá atrás para te chegar nos escritórios de arquitetura, quando tu fala, Fernanda. Não, é engraçado, porque assim, eu tinha 19, 20 anos, né? E eu já tinha esse olhar pro profissional, o que não era muito comum, né? E a gente não tinha fonte de pesquisa, a gente tinha lista telefônica. Eu acho que um monte de, assim, dos nossos ouvintes não sabem o que é, não sabem o que é lista telefônica, né? O nosso Google,
né, de 30 anos atrás. Então, eu olhava ali o anúncio e eu escolhia pelo tamanho e pelo bairro. O bairro mais caro, o anúncio maior, era o que eu ia primeiro. Esse que eu vou. Ué, eu não tinha informação. E assim, se o escritório fosse JK Arquitetura, se o J era João, se era Joana, a gente não sabia. Chegando lá que a gente ia descobrir quem que era o dono desse escritório. A chamada hoje de visita fria, né? E mesmo com a visita fria, tu já tem informação. É claro, entendeu? Você tinha que pegar o telefone antes, tentar dar uma sondada para saber como você ia abordar, né? Porque a gente só tinha telefone ali para saber, né? Ou se de repente a gente visse um projeto de um determinado escritório publicado, por exemplo, numa Casa Jardim, numa Casa Cláudia, que era o que a gente tinha, né? Então, na revista a gente ainda conseguia conhecer um pouco do profissional, mas a gente conhecia um projeto, né? Hoje você entra no Instagram da pessoa, você sabe tudo da vida dela, sabe o produto que ela usa, fornecedor que ela coloca no projeto, você sabe tudo, né? Quase faz a leitura emocional da pessoa ali. Claro. Sabe os gostos, o restaurante que mais vai, dá pra conseguir né? todas as informações. Você sabe que eu fiz um curso de leitura corporal, né? Então você aprende a ler as emoções por meio do corpo da pessoa. E se a pessoa estiver fazendo um vídeo e você estiver preparado, você consegue ler a pessoa, inclusive. Olha só. Pra saber como você vai abordar, como não. Hoje tá muito mais fácil. Vamos aproveitar, já que tu entrou nessa questão de treinamento e tudo mais, você veio para Bento, né? Para fazer, vamos lá, 3 encontros, ontem com os multiplicadores, com os lojistas, e depois, hoje, com os arquitetos. Isso. Fala um pouquinho para nós de como foi, primeiramente, a tua chegada em Bento, o que tu visualizou da casa, o que tu sentiu da casa, porque a gente conversava, né, contigo longe, mostrou alguma coisa, tu estava vendo pelas redes. Então, mas qual foi tua percepção quando tu chegou aqui? Qual foi teu sentimento? O que a casa te trouxe? E da conversa de ontem com os multiplicadores. Olha, eu fui muito impactada positivamente quando eu cheguei e vi a casa. Eu achei ela bem, bem linda, assim, bem projetada, criativa, um espaço maravilhoso, enfim. Esse foi meu primeiro impacto, assim. Eu não conheço, né, a gente tem um projeto parecido, posso dizer, em São Paulo, mas eu não vi nenhuma casa como essa em nenhum lugar. E eu atendo o Brasil todo, né? Eu tô sempre viajando aqui do sul até o norte. E eu nunca vi, assim, eu fiquei bastante impactada. Muito bom. Ontem a gente teve toda a palestra ali, aí teve um momento que a gente sorteou o teu livro, né? Então o Gustavo Salini ali da Ombra, que ganhou, enfim. E vamos aproveitar que a gente está vendo isso e falamos dos livros, a Silvia já trouxe, que são 4 livros, né? Traz para nós um pouquinho da essência de cada um deles até nós chegar no último que está. Porque assim, eu sou muito... Eu gosto de qualquer passo que eu vou dar, né? Eu preciso estar preparada. Dificilmente eu vou dar um passo em falso. Não que eu acerte sempre, mas pelo menos eu vou me preparar para acertar. E eu venho para a área de treinamento, eu falo que é culpa dos profissionais de arquitetura, né? Porque eles falavam para mim, Flavinha, você tem que ensinar a gente a vender. Flavinha, você tem que ensinar a gente a vender. Flavinha, como que você conseguiu vender para essa pessoa? Como que você lidou com essa situação? Em situações, assim, das mais diversas, eu passei junto com esses profissionais. E aí eu fui pensando, eu falei, olha, eu acho que está na hora de eu começar a multiplicar o conhecimento. E na hora que eu decidi isso, eu fui fazer o mestrado. Né? Então, eu não abri a minha empresa de treinamento sem estar preparada para isso. Porque saber vender eu sabia. Mas será que eu sabia ensinar? E é na prática. Mas será que você sabe ensinar? Como que o adulto aprende? Porque uma coisa é você falar com criança, outra coisa é você falar com adultos nos locais de trabalho ainda. Porque tem algumas empresas de treinamento que usam algumas técnicas de andragogia. E eu questiono. Porque andragogia é para ensino, para treinamento formal, para ensino formal. E quando você vai para o ambiente de trabalho, esse adulto, ele aprende na prática, ele aprende no dia a dia. Então, ele tem outras possibilidades, outras ferramentas que são diferentes de uma sala de aula no ensino formal, né, que é a base andragógica, né? Então, eu fui estudar isso, né? Como que eu faço, né? Como que um vendedor de sucesso se torna um vendedor de sucesso? Então, eu peguei os melhores vendedores de São Paulo para estudar eles, né? Olha que maravilha. E é o que eu conto no livro, a trajetória desses profissionais e como eles se tornaram grandes vendedores. Quando tu lembra alguma história? Vamos ver agora. Nossa, tem várias. Puxa uma, eu gosto de história. Mas é que a história o quê? De sucesso ou de insucesso? Porque tem... Não, de sucesso. Vamos lá, mas de sucesso. As de insucesso são divertidas também, né? E aí muitas vezes o insucesso nos prepara, eu digo que muitas vezes aquilo que a gente tá passando, os perrengues que a gente tá passando, o deserto que a gente tá passando hoje, porque tá nos preparando para algo que vai acontecer ali na frente. A gente muitas vezes não entende isso, né?
Mas eu às vezes gosto até do insucesso. É divertido também. Porque assim, como eu peguei vendedores com o critério da linha de corte da pesquisa, eram 25 anos de experiência. Então, todas as pessoas que eu entrevistei, né, eu fiz uma pesquisa ali etnográfica, foram pessoas acima de 25 anos de profissão. Então, assim, das mais diversas histórias, né? De como a pessoa começou, de como ela aprendeu, de como o mercado para ela também tinha mudado. Quando eu fiz o mestrado, eu tinha 18 anos de profissão. Então, já era bastante, né? Então, entender tudo isso, como eles se formaram, o sofrimento também para se formar, né? Porque se hoje não tem muita escola de vendas, imagina 30 anos atrás. Né? Era que nem Flávio Augusto, né? Que nem tudo. Vou para as páginas amarelas, eu vou ver lá. Tentativa e erro. Vou pro orelhão, vou ligar, pego o bus, o ônibus para ir até o escritório. E se caso não tá, vou ter que dar um jeito. E fazer pesquisa de material, de produto, que nem eu dou muito treinamento em loja de planejado, e eu fico inconformada, né? Eu falo pros meninos, vocês entram no site de uma Pogenpol, vocês entram no site de uma Boothalp, de uma Boff, eles ficam olhando pra mim como se eu fosse o ET. Eu falei, gente, essas empresas são referência mundial em imóvel planejado, como que vocês não conhecem? Né? E assim, e hoje é de graça. Né? E além de ser de graça, é traduzido para o português, porque você entra no Google, Translate e e sai no português. Você não precisa nem saber falar alemão, não precisa saber falar italiano, você não precisa fazer nada. Né? E o pessoal não vai. Fica mais preocupado com o vizinho, daquela loja que está mais próxima, né? Com o concorrente que está ali do lado, e não expande, não abre a cabeça para achar a inovação que está vindo lá de fora. Então, depois que a outra empresa já inovou, que já está fazendo diferente, então ele tá, na verdade, o que vai acontecer? Tá sempre correndo atrás, né, Flávio? Sempre atrás, e assim, e o que eu tô percebendo, né, como eu tenho esse observar muito atento, que quanto mais fácil fica, mais preguiça as pessoas têm. Entendeu? A gente que era difícil, que tinha que comprar revista, que tinha que ler revista, que tinha que não sei o quê. Vamos supor, tinha a Feira de Milão, pra gente saber o que tinha acontecido, tinha que comprar todas as revistas, né? Que saíam e tal. Hoje você entra na internet, previamente você já sabe quem vai expor, que produto vai expor, qual que é o nome do design destaque da feira, do ano lá e tal. E as pessoas não buscam. Baixa uma IA, só faz uma pergunta, ela já te traz ali. Tudo, né? E os vendedores ficam vendendo preço, né? Com essa possibilidade que a gente tem. E Flávia, Pacto Global da ONU. Nos conta o que é, como que é essa questão da sustentabilidade, como que tu chegou ali. Conta para nós um pouco dessa parte aí. Eu tô anualmente na NRF, que é o maior evento do varejo, né, mundial, e eu já tinha ido visitar um uma vez, 2, 3, porque eles têm uma agenda que eles chamam de Agenda 2030, né, que são 17 objetivos, né, para se ter um país e uma sociedade sustentável, né? E dentro desses 17 objetivos eu peguei alguns dos quais a minha empresa defende, né, publicamente. Então a gente assume um compromisso público de defender e apoiar em questões como, no meu caso, saúde e bem-estar, educação de qualidade e trabalho digno. Que mais? Igualdade étnico-racial, igualdade de gênero. E assim, tanto que quando eu voltei de Nova York esse ano, que eu assinei o Pacto Global, eu demiti meu maior cliente. Porque eu não posso, assim, para mim um dos maiores valores de vida é coerência. Então eu não posso ter uma empresa que defende saúde e bem-estar nas organizações e ter um cliente que grita com os outros em reunião. Que se gritam entre eles, assim, a diretoria, assim, é um trato muito ruim, né? Que você tem pessoas ali tendo burnout dentro da organização. Como que eu posso atuar numa empresa dessa? Eu olhei para minha assistente e falei, vou demiti-los. Ela falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Eu não posso ficar com isso. Acabei de assumir um compromisso público e demiti, e a gente trabalha direito, Deus ajuda e já está reposto. Olha que fantástico. Quando tu fala isso, eu ligo diretamente com o propósito, né? A gente conversa em casa com a Júlia e aqui no escritório, na casa, que propósito é bom por 2 motivos. Ele atrai e traz pessoas do mesmo propósito, né? Que vão para a mesma visão, que estão na mesma vibe, digamos assim, mais jovem, e ao mesmo tempo que afasta quem não está, né? Então, é difícil fazer. A gente já passou por isso no jornal também. Então, é difícil, mas é necessário, né? Então, é muito aquela coisa, quais as mesas que a gente está sentando, né? Com quem que a gente está entrando, quem que a gente está trazendo para dentro de casa. E quando a gente diz dentro de casa, na verdade, é para dentro da nossa empresa. Então, eu estou lá ajudando uma empresa
a crescer, a prosperar, mas com que propósitos que está por trás dela, né? Pá, isso é muito forte, isso é importantíssimo. É muito forte e é de muita responsabilidade, porque uma empresa que atua negativamente, facilmente ela é cancelada, e se ela é uma parceira sua, você provavelmente vai ter sua imagem abalada. Porque tem... Então você tem que tomar muito cuidado com quem você se alia, com quem você trabalha. Então, para mim, assim, é claro que a gente precisa do dinheiro, a gente tem funcionário para pagar, tem equipe para pagar, mas dinheiro não é tudo para mim, entendeu? Não é o dinheiro que me move. É claro que eu escolhi, né, com 19 anos, a área comercial pensando na rentabilidade, mas não foi o que me fez ficar 30 anos. Né? O que me fez ficar 30 anos foram outros motivos, outras questões, enfim, que é muito sério. As pessoas não têm noção do impacto que elas têm, principalmente hoje com mídia social. Sem dúvida, sem dúvida. Flávia, qual conquista ou marco na tua carreira que mais simboliza o teu propósito? Eu acho que, para mim, é o meu livro Venda, Ciência e Intuição. Eu acho que ali tem uma... Porque quando eu publiquei o primeiro de aprendizagem, as pessoas... Assim, meus amigos quase me mataram, porque eles queriam um livro de vendas. Eu falei, como assim? A gente está esperando o livro de vendas e você me escreve um livro de aprendizagem. Eu falo, gente, aconteceu, né, tal, não sei o quê. E logo na sequência eu acabei publicando o livro que se chama Seja Imperfeito, porque eu já estava na escrita desse com a editora Gente, né, de mostrar para o pessoal, né, que é a maior editora do país, enfim. E eu estava escrevendo ele e surgiu a possibilidade de eu escrever o Seja Imperfeito em coautoria com outros autores. Flavinha, sua cara o projeto. Eu falei, tá bom. Parei esse, escrevi o Seja Imperfeito. Né? E todo mundo... Aí lancei o Seja Imperfeito, Flávia, técnica... Não é a técnica de vendas. Né? Então ali a gente tava... Foi muito engraçado a trajetória. Tava falando de como que a gente consegue o nosso sucesso dentro da nossa imperfeição. Porque a gente é um ser imperfeito em desenvolvimento constante, né? E aí, depois, eu escrevi o Vendas, que eu tive, né, a honra de ter o Paulo Vieira no prefácio, enfim. E aqui eu tenho 28 anos de trabalho, né? Com cases, com clientes que deram sucesso, os resultados que a gente conquistou durante todo esse processo, né? Com todo o meu olhar aqui dentro. E quem lê o livro e me conhece, ou teve treinamento comigo, fala, Flávia, dá para ouvir você falando aqui, né? Dá para ouvir sua voz. Então, é bem legal. Eu não li o livro ainda, mas pela palestra hoje de manhã, Flávia, a tua palestra, ela cativa, ela prende, porque tu traz muitos exemplos, muitas vivências. Eu acredito que isso, podemos dizer que seja o segredo? É hora de voo mesmo, né? É hora de voo, assim, são 30 anos ali, assim, e durante muito tempo da minha vida eram 12, 14 horas, trabalhando, por exemplo, no D&D de domingo a domingo, então é muita experiência, né? E o que faz a diferença é isso, porque tem empresas de treinamento que a pessoa pode até saber vender, né? Mas o quanto ela consegue... porque a base da minha metodologia é a empatia. O quanto ela consegue sentar na cadeira do vendedor e o vendedor se identificar com quem está falando e falar, essa pessoa sabe o que eu estou passando. Essa pessoa sabe qual é a dificuldade, por exemplo, de eu ter que bater meta, de ter chefe me pressionando, ter mulher pressionando, ter marido pressionando, tem conta para pagar, né? E tem cliente para atender. E eu vivi isso, né? Então, gera conexão, né? Eu acho que é isso. Sem dúvida. E essa palestra da Flávia, que ela trouxe para os arquitetos, os especificadores aqui, que é trabalhe as emoções do cliente e venda mais. Uhum. E aí, nos pontos ali, em vários pontos, tu toca que não é produto. É que o cliente não compra apenas produto ou só produto. Que ele está mais focado em comprando experiência. Uhum. E aí, isso que é uma das coisas que conectou muito conosco, porque a casa, os nossos negócios, a gente sempre fez focado na experiência. Do espaço na adega, na sala do vinho brasileiro, lá na parte externa do café. Então, traz um pouquinho disso que tu fala na tua palestra, não é apenas produto e questão experiência. É porque assim, falando especificamente, nosso público é maioritariamente do Arquidecor, né? Então, o que acontece? Muitas vezes o profissional de arquitetura e design, ele é formado para ser um técnico em arquitetura e em design. E, na verdade, quando ele se forma, ele se depara com uma realidade que ele tem que ser empresário, né? E os profissionais de arquitetura e design que têm sucesso são os que entendem a regra do jogo. Então, eles são empresários que usam suas competências técnicas de arquitetura e design para entregar um produto e uma experiência. Mas, no fundo, eles são empresários. Então, a gente falou hoje de manhã muito sobre isso, para eles terem essa consciência de que eles são os maiores vendedores do negócio deles, né? Eles representam
a autoridade, a qualidade do que eles vão entregar, e eles precisam ter essa consciência. E desenhar uma jornada de compra excelente e memorável, porque muitas vezes o cliente compra a qualidade do projeto do profissional e demite ele no meio da obra porque a experiência de trabalhar com esse profissional é ruim. Né? Então, muitas vezes, ele até encantou o cliente, ele até fechou o contrato, só que ele não consegue terminar a obra. Por quê? Porque a experiência é ruim, o trato não é bacana, a relação de confiança se perde. E não muitas vezes porque o profissional é incompetente, porque ele não sabe lidar e ele não está atento às emoções do cliente durante o processo. Né? Ele não considera outras variáveis além do técnico da arquitetura só. E o técnico da arquitetura é parte, né? Não é o todo. E aí, lá no final dessa jornada aí, tu trouxe a questão do pós-venda, né? Uhum. E ali eu vi que pegou bastante profissional que estava aqui pela manhã. Pegou, eles terminam a obra e nunca mais falam com o cliente. E a base do trabalho é a indicação. Uma das perguntas da Flávia foi justamente, tá, o cliente que tu atendeu há 1 ano atrás, quando foi a última vez que tu conversou com ele? E aí a tua sequência foi tá, como que tu vende o teu negócio? Tá, aí todos eles já tinham respondido antes, que era por o quê? Pela indicação. E quem que tá indicando, então? É aquele cliente atual? O anterior não mais. Como não? Então, é uma coisa que se contradiz, né? E aí, teve 2, 3 ali que entraram nesse ponto e ficaram... Dava pra enxergar o pensamento deles quase, dizendo, realmente... Não, tinha uma moça que olhava pra mim, ela tava sentada aqui na esquerda, eu olhava pra ela com a cara de pânico, ela tava assim, ela olhando pra mim. Porque é verdade, né? Deve ter muita experiência, porque eu vi que não é uma profissional nova do mercado, mas que talvez nunca parou para analisar esses números. E que se ela tem um escritório bacana e legal, ele podia estar muito melhor, né? Com certeza. Podia estar muito melhor, com muito mais cliente, enfim, com menos sazonalidade, porque vendas é isso, né? Vendas não é uma coisa natural, vendas é estratégia, vendas é trabalho, e eles têm que estar pensando na empresa deles como negócio. Eu acho que isso é o que mais pega quando eu dou palestra, e eles sentem. Eles pararem de achar que são arquitetos, eles são empresários do ramo de arquitetura, empresários do ramo de design de interiores. Né? Design e arquitetura é ferramenta. Às vezes a própria correria do dia a dia, de um cliente, o outro, já começa outra gente mesmo dentro do jornal. A Sil que, digamos, é a cara, ela que faz o jornal acontecer, eu vejo muito isso. Que ela tá ali, daí já conecta num outro, e aí tem que voltar a fazer o pós-venda, e aí utiliza, muitas vezes vivencia, né, Sil? Tu faz a questão da entrega do jornal já para fazer o pós-venda daquele cliente que fez a edição, porque já tem que pensar na próxima. Uhum. Eu brinco, Flávia, que eu tenho dia de jornalistas e dia de jornaleira. Uhum. E eu amo meus dias de jornaleira, porque é o momento que eu chego no cliente com a revista pronta e ele olha, nossa, era isso mesmo que eu pensei, né? E me dá o feedback na hora, porque às vezes na correria do dia a dia, eu vou te confessar que assim, ó, muitas coisas do que tu falou hoje não teve... não é só para arquitetura e design, ao contrário, é para todas as empresas, né? E eu me vi muito, digo, poxa, quanto tempo que eu não tô fazendo esse pós-venda, né? Porque eu não tô pedindo essa indicação. Então, é para todas as empresas, literalmente. Aí você pensa o quanto de dinheiro os empresários deixam na mesa, que é só ir lá pegar. Se o cliente já tá ali, ele já fechou com você e você nunca mais falou com ele. É só você ir lá. É só você ir lá. E até mesmo aquela referência, né? Porque se o cara já tá conosco há 1 ano, vamos supor, 1 ano, 2 anos, tem gente que tá 6, 7 anos dentro do jornal. 14 anos no jornal. O jornal tem 15 anos, tá 14 anos conosco. Aquela referência de, se tá funcionando para ti, certamente vai funcionar para um teu amigo empresário, para o cara que é teu fornecedor. Aqui, então, isso pesa bastante. A gente vê que, às vezes, o dever de casa a gente também não faz, mas daí quando a gente começa a escutar, a gente começa a ver, opa, peraí, né? Vamos parar a correria sair do operacional, entrar um pouquinho na gestão e utilizar... Isso aí. Sai da operação, entra na estratégia. O empresário tem que separar momentos para ele pensar no negócio dele. Se ele só estiver trabalhando na operação, ele não tem tempo de pensar. E quem não pensa não ganha dinheiro. Ele é empregado da empresa dele, né? Não ganha dinheiro. Eu preciso parar, olhar meu negócio de fora, ver o que está acontecendo. Né? Realinhar a rota, se necessário. Que muitas vezes é necessário. E tá tudo certo. Realinha e pronto. Agora, se alguma coisa te pegou, Silvia, amanhã faz diferente. Entra na mentoria da Flávia. Também, pode vir uma mentoria, pode vir.
Porque não é só palestra, né? Tem mentoria, ela não tá falando muito sobre ela. Daqui a pouco ela vai começar, mas eu vou fazer ela no final, ela vai dar um checklist ali, vai ficar vários links aí para vocês acessarem e conhecer a Flávia um pouquinho mais. E falando um pouquinho sobre tendência de consumo. O que tu acredita que mais impacta hoje pros especificadores? Olha, impacta muito a questão da segurança e idoneidade, né? É algo que impacta muito quando um arquiteto vai escolher um fornecedor, porque o que as lojas precisam entender é que o maior bem desse arquiteto é o cliente dele. E ele está entregando para esse fornecedor, né? E o fornecedor tem que ter a consciência da responsabilidade de lidar com o sucesso do outro. Porque se eu fizer algo errado como fornecedora, eu estou estragando, além de perder o meu cliente, eu estou perdendo o meu indicador, né, o meu especificador, que é o arquiteto, e estou fazendo com que ele perca o cliente dele. Então, assim, é muita responsabilidade quando você pega um cliente de um arquiteto. E muitas vezes os empresários não têm essa consciência do impacto que o trabalho deles tem. Então, acho que esse é um dos grandes fatores. Depois a gente tem inovação, a gente tem vendedor capacitado, gente que cuide do projeto desse profissional, né? Enfim, o que é interessante, quando eu parei de vender, que eu fui montar a minha consultoria, eu peguei os arquitetos que eram da minha carteira, que compraram comigo 15, 20 anos, para fazer uma entrevista com eles, né? Mas assim, gravei as entrevistas. É que eu tenho vergonha de passar agora, porque os vídeos são muito caseiros, né? 12 anos atrás, imagina, a câmera não era aquilo. Nossa, eu tenho vergonha de passar. Mas eu tenho os depoimentos delas, né? Falando pra mim, falando o que elas querem, assim. E uma que me marcou muito, de uma arquiteta de Alphaville, em São Paulo, muito querida, é que ela fala assim, eu quero um vendedor que vista a camisa do meu projeto. Que comece comigo e vá até o final. É isso que eu espero de uma loja. Isso ficou para mim para sempre, né? E é de fato, né? E olha a frase, né? Vista a camisa do meu projeto. É claro. Porque muitas vezes a gente vê os vendedores, ou enfim, quem está atendendo, até mesmo o lojista, esquecendo a camisa, que aquela camisa é do arquiteto, isso. Pega para si e começa a trabalhar no projeto do arquiteto. E isso é um erro gravíssimo que a gente notava, e não é só daqui de Bento, né? Que a gente fala, aqui em Bento tudo, acontece. Acontece em tudo. E assim, e não é que a gente não pode sugerir alterações, que a gente não pode indicar, até porque, vamos supor, se a gente falar de iluminação, a loja que atende esse profissional, ela é o especialista. Né? Ela que sabe daquilo. O profissional não tem obrigação de conseguir acompanhar todas as tendências de iluminação, de tecido, de mobiliário, de revestimento. É impossível para esse profissional. Então, ele quer um vendedor capacitado que lhe apoie. Né? O problema é como a empresa conduz isso. Né? E aí a gente tem outro fator que, assim, é aquilo que eu falei hoje na palestra, eu gosto de ir na raiz do problema, que muitas vezes são vendedores que são designers ou arquitetos que possuem uma autoestima baixa, que acham que está vendendo é menos, que ele deveria ter o escritório. E aí, quando isso acontece, é a hora que ele vai e mexe no projeto do arquiteto, é onde ele entra em conflito com o arquiteto, é onde ele quer medir força com esse designer, e aí é onde a coisa degringola. Né? Então, eu sempre falei para minha equipe, quando eu era gerente, eu falo, é porque o arquiteto não sei o quê, vai mexer no meu projeto, só que eu falei, pera um pouco, primeiro o projeto é dele. E segundo, porque eu sou arquiteto. Eu falei, você é arquiteta, mas aqui você está como vendedora. E a gente tem que saber essa nossa posição. Né? Então, muitas vezes eu vejo o vendedor ligando para cliente assim, avisa que é a arquiteta da loja tal. Eu falo, gente, né? O vendedor tem brasileiro tem essa vergonha de falar que vende, que para mim assim, é um absurdo. Eu estava uma vez num evento no consulado brasileiro em Nova York, com os grandes varejistas do Brasil, e eu falo que Deus me coloca em cada lugar que, olha, eu não sei como que eu mato no peito, né? Aí eu tava lá, e eu quietinha ali, sentada no fundo, quietinha, ouvindo os varejistas, e isso foi, eu acho que 2019, que tava naquela época de, a loja física vai morrer, vai ser tudo online vai matar a loja física, e eles estavam lá na discussão, né? Você traz tecnologia, como que vai trazer essa tecnologia, como que vai funcionar, e eu só escutando, né? Aí me vira o presidente do Sebrae e fala assim, Flavinha, a gente gostaria de ouvir sua opinião. E eu ali, né? Aí eu levantei, né? Bem delicado, assim, virei pra eles e eu falei assim, vocês têm certeza que vocês querem ouvir? Porque assim, gente, eu não me manifesto até que me pergunte. Se me perguntar, vai querer a minha opinião sincera. Eu não vou mentir, porque não é da minha índole. Falei, vocês têm certeza? Não, Flavinha, a gente quer. Falei, olha, eu tô aqui há 2 horas ouvindo vocês falarem de tecnologia,
para um vendedor lá no Brasil, primeira coisa, tem vergonha de vender. Segunda coisa, não tem nem internet em casa. Né? Porque vamos pensar, 6 anos atrás era diferente. Né? E vocês querem que ele seja tecnológico? A gente está num país que a primeira coisa que faz desde que a gente põe o pé aqui é vender alguma coisa pra gente. Eles têm orgulho disso, eles fazem filme contando histórias de vendedores, contando histórias de corretores de imóveis, eles fazem programa sobre corretores de imóveis e a gente lá tem vergonha de vender e fala que o corretor é o cara que não deu certo em nada e virou corretor. Eu falei, é desse mesmo cenário que a gente tá falando porque eu não tô entendendo. Aí ficou aquele silêncio, né? Pediu opinião, né? Pediu. Ficou aquele silêncio. Aí um vira pra mim e fala, Flavinha, você tem razão. Eu falei, gente, vocês dão, né, 2 milhões, porque num dia anterior o presidente de um grande varejo falou, Flávia, eu conversando com ele no individual, né? Ele falou, Flávia, eles me dão 2 milhões pra abrir uma loja. Não me dão 200 mil pra treinar pessoas. Eu falo, como você faz? Entendeu? O que adianta? Você tem uma loja maravilhosa, essa pessoa não é treinada, porque o brasileiro investe metade do que os Estados Unidos investe em treinamento. Metade. E pior, eu fui recentemente no maior congresso de treinamento e desenvolvimento do Brasil. E eu tive a pachorra de pegar todas as palestras, separar por tema. Depois disso, dessa separação toda, eu percebi que somente 1% das palestras do congresso eram destinadas à área comercial. Explica pra mim. Poxa. Sendo que é a área comercial que movimenta as empresas. Empresa, né? Fala pra mim, 1%. Que loucura. Então, assim, as empresas já investem metade e quando você olha de investimento em área comercial, é menor ainda. Aí depois o empresário vira pra mim e fala, eu tenho muito turnover. Aí eu vou investir em treinamento, o cara vai embora. Não, ele tá indo embora porque ele não tem treinamento. Ele tá indo embora porque ele não ganha dinheiro. Porque vendedor que ganha dinheiro não vai embora, gente. Não vai. Quem tá satisfeito no negócio com um produto bom e ganhando dinheiro, não vai. Vai embora. Entendeu? Só que aí a pessoa não investe. Aí fica aquela coisa, é fresquinho porque vende mais porque é fresquinho. Primeiro o ovo, depois a galinha. E ninguém faz nada. Já aprendi que se pediu a dica, vai ouvir, né? Então... Eu tento falar com o maior amor possível, mas... Qual é a dica que tu vai pedir aí? Quais as dicas que nós poderíamos dar para os lojistas, já que a gente estava falando nesse sentido, né? Para atender melhor e ter vendas recorrentes, pensando nos especificadores, propriamente dito. A base da venda com o especificador é relacionamento. E um relacionamento de confiança, né? Porque problemas vão ocorrer, é natural que ocorram, imprevistos em obra acontecem, enfim, a questão, e a gente nunca vai perder um cliente por causa de um problema, a gente vai perder o cliente pela forma com que a gente lidou com o problema. Então, o que eu posso deixar de dica é, primeiro, contrate vendedores, né, pessoal de pós-venda que goste de gente. Se não gostar de gente, tem que fazer outra coisa. Certo? Não serve para trabalhar em área comercial. Tem que gostar de pessoas. E uma vez que gostar de pessoas, ter o foco na solução. E não foco no problema. Perfeito. Né? E bola para frente. Olha só, tu fala sobre confiança, né? E aí uma vez, li num livro, e quando a gente começou a debater que era sobre que o jeito que tu faz uma coisa é o jeito que tu faz todas as coisas. E aí a gente levou isso pro lado da confiança. Então, o que me remete que eu posso confiar em alguém? Então, nós ficávamos pensando, inclusive, isso, conversando com o pessoal de vendas. Quando tu tá lá sozinho e tu encontra lá R$100 no chão, o que tu faz? Tu pega pra ti, tu vai procurar o dono. Né? Então, essa confiançazinha ali que é aonde mostra quem realmente tu é. Né? Então, é esse ponto, nesses pontos que a gente, como é que eu vou conseguir mostrar a confiança, que é um dos pontos, depois tem a credibilidade e respeito pra te realmente liderar uma pessoa, né? Então, como que se consegue isso? E aí, vamos conectar com a pergunta da Sil, que é fazer assim, o que o lojista precisa fazer para conectar, ter relacionamento duradouro, né, com esse arquiteto, e ao contrário, o que o arquiteto, porque as suas palestras também estão sendo para os arquitetos / lojista. Então, o que o arquiteto precisa também fazer para melhorar e ter um relacionamento duradouro com esse lojista? Porque o arquiteto ele também precisa do lojista, né? Porque é o lojista que materializa
o sonho que ele criou para o cliente, né? É quem vai materializar o projeto dele. Então, essa relação tem que ser uma relação, de fato, de parceria. Porque os problemas podem ser oriundos da loja, podem ser oriundos de um projeto, pode ser oriundos de diversos lugares. Do próprio cliente, que muitas vezes não decide, muitas vezes decide uma coisa hoje, amanhã muda outra, tem outra ideia, enfim. Né? Então, a questão não está aí. A questão está do profissional também ser parceiro do lojista. Porque na hora que o profissional for parceiro do lojista, o lojista vai ser parceiro dele também. Então essa relação tem que ser mútua, né? Lembrando que assim, para a gente criar uma relação de confiança, a gente precisa o quê? Primeira coisa, escutar, né? Todo podcast que eu vou, Flavinha, quais são as competências principais do vendedor de futuro? Eu falo primeiro saber escutar e depois fazer pergunta. Ele tem que saber fazer pergunta, né? E aí escutar a resposta e saber interpretar. Essa é a grande... Seja um bom ouvinte, né? Essa é a grande habilidade, grande arma do vendedor, né? Então, para a gente criar a relação de confiança, o primeiro elo é saber escutar. Depois a credibilidade, né? Então, se tem alguém que conhece do produto, tem que ser você. E profissionalismo, que é entregar o que promete. Né? Básico, né? Simples assim. Mas Básico bem feito. Não, mas e ainda, isso é até argumento de venda, né? Não, mas eu entrego aquilo que eu tô te prometendo. Pô, mas tu tá... Isso é obrigação. É obrigação. Tem coisa que não dá pra entender ali nesses pontos, né? É igual a pessoa fala numa entrevista, né? Quais são os diferenciais? Honestidade, não sei o quê. Para um pouco. Como que ser honesto virou diferencial? Gente, pelo amor de Deus. Fazer o que promete, entregar o produto correto, conforme comprou, planejou, montou. Né? Diferencial, ser honesto. Isso pra mim, assim, em entrevistas é bem interessante quando você observa. E Flávio, o que tu achou dessa tua vinda? Tu já tinha vindo a Bento Gonçalves, né? Mas dessa tua nova vinda, o que tu achou da receptividade dos lojistas que tu conheceu, dos arquitetos também que tu conheceu? Como é que foi pra ti? Diferente das outras vezes, né? Eu vim várias vezes, já palestrei várias vezes aqui. Mas eu acho que é fruto da casa, né? Eu acho que a casa tornou o ambiente acolhedor. Né? Então todos foram muito acolhedores comigo, todos muito abertos, muito dispostos a aprender, dispostos a fazer algo diferente. E eu acho que isso tem a ver com vocês que são a liderança da casa, que tem essa postura, né? A gente já está trabalhando juntos há algum tempo, que tem essa postura do ouvir, essa postura do nenhum quer ser maior que o outro, o que eu posso aprender com você? Olha, qual a sua opinião? Vamos aqui, olha ali, tá bom, essa é a melhor. Porque às vezes não é a B nem a C, é a D, né? Então, exato. Né? E eu acho que vocês estão dando essa cara acolhedora para casa e isso está se multiplicando, né? Eu acho que vocês talvez não estejam tendo a noção do impacto que vocês vão ter na vida das pessoas que estão circulando por aqui, tanto os multiplicadores quanto os profissionais. Olha só. Maravilha, que bom ouvir isso, né? E falando em impacto, tivemos 2 encontros por enquanto, temos mais um aí pela frente hoje, né? Qual é o insight, assim, que tu gostaria que ficasse, que tu poderia me dizer assim, bom, Silvia, se esse insight for absorvido, para mim valeu a minha vinda a Bento? Cuide das pessoas. Eu acho que é esse. O profissional tem que cuidar da equipe dele, o profissional tem que cuidar do cliente, o lojista tem que cuidar do profissional, o lojista tem que cuidar da sua equipe, o lojista tem que cuidar do cliente. Eu acho que é cuide das pessoas, que o resultado vem. Sabe, faz seu trabalho, faz direitinho, entrega o que você tem que entregar, né? Faz o básico bem feito e é isso aí. Né? O básico. Bem feito. Tá, e alguma coisa que te inspire, já que agora conheceu esse ecossistema, a gente tá falando da casa, conheceu os lojistas, alguns dos multiplicadores, fomos visitar um deles, a gente já vai visitar mais. Então, algo que te inspire em estar aqui, nesse ecossistema que a gente montou, no formato que tu viu, que te leve para negócios, para design, para arquitetura, uma inspiração que tu possa levar Eu acho que é o propósito de vocês, né, de impactar a região na qual vocês estão inseridos, né, de transformar, né, a Serra Gaúcha aqui num polo de design, num polo de transformação social, né? Quando a gente vai trabalhar uma arquitetura sustentável, enfim. Né? Eu acho que é esse olhar humano que vocês estão tendo que precisa ser multiplicado. Precisa. E vocês podem contar comigo para o que precisar, porque tem que
a gente tem que... A gente estava falando isso antes do podcast, né? As conversas que eu mais gosto são antes do podcast e depois do podcast, né? Que é essa coisa do brasileiro, muitas vezes, não só do brasileiro, não valorizar o que é de casa, né? A gente sempre né, quer algo fora, olha para lá, mas o que a gente tem aqui de bom, né? Quantos talentos a gente tem aqui, quanta gente bacana a gente tem aqui, né? Eu acho que... Bom, tu é de São Paulo, tu tem lojas que tu atende na Baixada Santista também. E tem várias lojas de São Paulo, a grande maioria, na verdade, compra daqui da Serra. Sim. Né? Tem lojas não só de São Paulo, Brasil. Brasil inteiro. Mas tem lojas ali que compram 80% do que eles têm de produto é da Serra. Quando eu digo Serra, não estou dizendo só da nossa região aqui da Uva e Vinho. Né? Pega a região de Gramado, Sierra, enfim, várias outras empresas. E quando eu fiquei sabendo desse número, 80%, 70% dos produtos que a loja tem é do Sul. E eu fiquei sabendo agora, em função das enchentes, que nós entravam em contato conosco. Como eu posso ajudar? Como vocês estão? Porque é daí que vem os produtos, é daí que eu consigo vender, é daí que eu enxergo o propósito. E isso para mim foi muito gratificante, né? Mas assim, ficou claro que a gente tem um potencial enorme aqui. Eu acho que foi esse um dos propósitos, uma das visões que nos levou a fazer a casa nesse formato, e tá trabalhando nesse formato, porque a gente enxerga assim que a gente trabalhando e fazendo em unidade, a gente consegue prosperar e chegar muito mais longe. E se a gente já faz isso fora daqui, imagina no local, né? Então, quando o profissional vem de fora, que nem tu veio, e consegue enxergar e ter essa percepção, para nós é muito gratificante. Então, agradeço por se colocar também à disposição aí. Bom, a nossa parceria está começando, né? Através da casa, através do Conexão Arc Serra, que foi a mentora aí, que fez todos os projetos, várias reuniões, principalmente com o Alexandre ali, com os meninos que estavam em cima disso, e agora a gente vai bater muito forte em cima de treinamento, não só para os arquitetos, né? Mas para nós, para os empresários, para atender cada vez melhor, para ouvir cada vez melhor, para se importar cada vez mais e melhor com as pessoas, né? E vamos pegar aqui uma palavra que define a tua trajetória. Em uma palavra, é difícil. Pode ser duas? Então, assim, tu fala duas e tu pensa enquanto isso tu faz a uma. Eu acho que pra mim é empatia e coerência. Acho que são as duas palavras. Acho que é isso. É olhar pro outro e fazer o que tá falando. Acho que é fundamental. Porque tem muita gente, principalmente agora na era da internet, né? Com os discursos bem bonitinhos, né? Mas aí quando você vê os bastidores é de chorar, né? Gente, por exemplo, que posta na internet o seu avião, mas na verdade ele comprou 30 avos do avião, então ele só tem a rodinha e fala que o avião é dele. Né? Ele pode usar um dia, né? Então assim, você olha essas coisas e você fala, meu Deus do céu, né? Onde que vai parar? Né? E muitas vezes essas pessoas estão vendendo e tem pessoas comprando, né? E onde que você tem a responsabilidade, né? Com o que você vai fazer com o outro. A gente tem que ter responsabilidade, porque a gente nunca sabe o que uma palavra nossa pode tocar alguém. Tanto positivamente quanto negativamente. Né? A gente não tem muita noção do poder transformador da nossa voz. E se a pessoa não tem responsabilidade, enfim, né? Eu falo, vai chegar uma hora que é entre a pessoa e Deus, né? E essa hora chega. Chega no dia a dia, né? Sil, vai lá. Dá a dica pra Flávia. Qual é o teu maior aprendizado como escritora, palestrante, nessa tua trajetória, enfim? Eu acho que essa questão do impacto, eu não tinha muita noção, né, com os livros do impacto que você gera, né? Então, quando eu lancei o Vendas, que foi sucesso, assim, de saída, gente comprando o livro, me escrevendo no Instagram, coisa que eu nunca vi, falando que, enfim, conseguiu atingir um objetivo, que está usando, que está aplicando. Ou, por exemplo, receber um depoimento que nem eu estava um dia cansada no escritório. Sabe aquele dia que você fala, ai meu Deus, será que vale a pena? Né? Porque às vezes a gente tem esses dias, né? Todo mundo tem o dia que tá difícil, né? Como não? Né? Como diz meu irmão, tem dia que é de noite. Então, de vez em quando, a gente tem uns dias que é de noite, né? E aí eu recebo um áudio, mas do nada. Até conta essa história no livro. De uma vendedora de uma loja, que ela falou assim, Flavinha, eu tô te mandando essa mensagem porque esse ano eu vou ter o melhor Natal da minha vida. Eu tenho ensino médio, eu era motorista, ganhava R$800, e agora como vendedora vou tirar um salário no final do ano só de comissão de 7 mil. Ela falou, tô podendo dar para minha filha e uma neta, coisa que eu nunca imaginei. E quando você me pegou, eu não sabia atender o telefone. E ela não sabia mesmo. Né?
3 anos depois é essa mensagem que eu recebo assim, eu lá, sabe? Falando, ai meu Deus, será que vale a pena, tal, não sei o quê. Aí você recebe. Então, eu acho que é isso, é cuidar do que você fala, como você fala pra quem, porque você pode estar potencializando ou destruindo, né? A gente acha que matar alguém é pegar um revólver e dar um tiro. Você mata com a palavra e mata muito mais dolorido. Né? E como você também, né, frutifica e, enfim, empodera essa pessoa, né? Então, acho que esse é meu maior aprendizado. Bacana. E é esse tipo de coisa que faz da gente essa visão, esse propósito, quando a gente acordar mesmo nos dias que são noite. Né? E não, vamos lá, que alguém merece, vou sair daqui pra mudar a vida de alguém, fazer alguma coisa pra alguém. É isso aí. Né? Flávia, deixa pra nós uma dica. Pode ser de um livro, pode ser de outro podcast, de filme, de livro. Ela é suspeita. Além dos dela, tem um que ela trouxe aqui, que é o Vendas. Nossa. Ai, tem tanta coisa, né? Eu acho que a dica que eu daria agora é pra pessoa fazer o que ela gosta. Entendeu? Às vezes a gente não tá no lugar que a gente gostaria, mas a gente tem que tentar fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem, né? E aí trabalhar para buscar o que vai te fazer feliz, né? E dica para isso, nossa, é tão difícil, né? Tem tanto livro, tanto filme, agora você me pegou, viu? Assim, de bate pronto. Enquanto tu vai pensando, eu vou contar um depoimento. Pode ser. É bem nesse sentido que tu falas de fazer o que a gente gosta, né? Eu contava hoje, eu não me lembro para quem foi, enfim, acho que foi para Renata e a Roberta Tosi, que nós entramos aqui na casa sábado, às 7 da manhã, e quando a gente viu eram 8 da noite, e a gente só se deu conta que estávamos cansados quando a gente parou. Sentamos ali no Colab, ligamos a TV, e aí deu aquela relaxada, né? Tipo, tu tá correndo, parou, relaxou, deu a cãibra. Aí que tu vê que o músculo cansou. Foi quase isso. A gente sentou, a Silvia deitou ali, a gente ficou... Ela... agora eu vi que eu tô cansado. Vamos pra casa? Que hora é? 8 horas da noite. E a hora não passou, porque teve evento aqui, pessoas que vieram, várias pessoas estão vindo, conhecendo. E como é bom tá aqui... Porque é um momento prazeroso pro pessoal sentado lá da piscina, tomar um café, com uma conversa boa, agradável, nos parabenizar. Na verdade, a gente é só o braço, né? Tem que dar os parabéns pra Deus, porque é dele, é pra ele, é por ele. Então, isso que motiva. E saber que as empresas que estão aqui, os profissionais que estão vindo pra cá, também estão conectando com um propósito maior, porque estão ouvindo seu cliente, querem fazer algo a mais e não só vender um produto. Né? A casa é experiência, então para nós isso bom, esses dias me disseram, Júnior, onde é que tá tirando tanta energia? Porque vai tarde, a Sil vai pra academia às 4 horas, 5 horas da manhã, onde é que vocês estão tirando energia? Eu digo, cara, tá ligado no propósito, em algo maior? A energia vem, Deus manda, diz assim, vambora, vamos fazer, e é isso que a gente quer conseguir fazer, é prosperar não só financeiramente, né? Dentro disso, o dinheiro vem, mas não é o principal, né? E ele vem quando você faz o que você tá alinhado, né? E ele vem mais fácil, né? Porque senão é muito dolorido e a vida é curta, né? Então, para você desperdiçar com ambientes nocivos, para você desperdiçar com pessoas tóxicas, para você desperdiçar com o que não vale a pena, né? Então, trabalhar não mata ninguém, né? Trabalhar não mata ninguém. Mas o ambiente errado mata. Então... dia a dia, né? Eu acho que é isso. Então, deixar uma dica, de repente, é procurar algum livro, alguma coisa que vá fazer sentido para você e que te ajude no autoconhecimento. Né? Aí você pode estudar Enneagrama, que é uma coisa legal. Você pode estudar espiritualidade, você pode estudar... sei lá, a ferramenta que você quiser, desde que você também tenha um momento para parar e olhar para você, né? E qual ferramenta? Tem inúmeras, né? Aí cada um, né, que escolha a sua, que mais se identifica, né? Muito bem. Vamos pro encerramento, Sil, faz os agradecimentos aí. Perfeito, Flávia, novamente foi uma honra tê-la aqui conosco. Muito obrigada por compartilhar esse teu conhecimento inacreditável, essa tua experiência de vida que inspira. É uma honra tê-la conosco. Que isso, Silvia, eu que agradeço, é uma honra, o projeto de vocês é lindo, vocês têm ali, eu acho que uma trajetória de sucesso pela frente bastante grande, acredita no que vocês estão fazendo, que
vai dar frutos incríveis que eu acho que vocês ainda não perceberam, mas vai dar. Parabéns pelo trabalho. Que assim seja. Flávia, agradeço pela minha parte também. Tivemos contato lá atrás, mas agora eu tô aqui, eu tenho certeza absoluta, e não gosto muito dessas palavras, certeza, sempre, nunca, mas tenho certeza que vamos ter outros momentos aqui, outros treinamentos, outros podcasts, não só nessa sala, em outros locais que já está sendo desenhado aí. E para mim fica a questão dessa importância, né, de estar ligando negócios, planejamento, a estratégia, experiência, né? Que isso tudo fortifica produto, fortifica empresa, fortifica empresários, né, arquitetos, para prosperar, não só nos seus negócios, mas nas suas vidas, que é isso que a gente pega muito de ti, essa essência que tu tem, não só de negócio em si, né, mas de um âmbito geral de vida, assim. Muito obrigado mesmo, gratidão por ter vindo, ter aceitado fazer parte desse processo. Eu que agradeço, para mim foi uma honra participar, estar com vocês nisso. Muito orgulho. Bem. Então, agradeço aí. Todos os canais da Flávia vai estar aí durante o podcast, já foi aparecendo. O Anderson vai colocar aí para nós também todos. Ela vai mandar agora todos os links, é só apontar o celular, vai para a página dela, lá tu vai ter o LinkedIn dela, vai ter todo, tá dando uma olhada ali, tem Instagram, tem LinkedIn, tem a área de venda dos livros. E se tu comprar que é daqui, diz, comprei através do podcast, ela vai autografar, vai mandar pra ti, qualquer coisa entrega aqui, a gente já faz uma foto aqui na casa mesmo, vamos pensar em alguma coisa diferente aí. É isso aí. Tá bem? Obrigada. Muito obrigado, meninas. Perfeito. E acompanhe os próximos episódios do Design Serra Talk e saiba as principais novidades, o que está rolando de inovação, tecnologia, arquitetura, vida e negócios na Serra Gaúcha.